Fala galera, bem-vindos ao canal Jamil Borges. Trouxe um exercício hoje para a gente sobre área e perímetro. Então vamos lá. Um terreno tem um formato retangular e suas dimensões são respectivamente 25 metros e 20 metros. Então suas dimensões são 25 e 20 metros. Agora determine a área e o perímetro desse terreno. Então, a gente tem de observar algumas informações. Um terreno de formato retangular. Então, ele tem o formato de um retângulo. Então, vamos desenhar um retângulo aqui. Vamos usar a nossa reguinha aqui e vamos desenhar um retângulo. Então, eu tenho aqui, ó. Então, vamos desenhar nosso retângulo para a gente visualizar a nossa atividade. Então, tá aqui um retângulo. Vamos imaginar que ele ficou bonitinho, porque às vezes não fica legal. Então, eu tenho as dimensões do retângulo dado no exercício, são 25 metros e 20 metros. Então, pelo desenho do retângulo, ele tem dois pares de retas iguais, onde se eles são dois pares iguais, não, quer dizer que um par vai ser maior que o outro. Então, a gente vai pôr a medida do 25 aqui embaixo, aqui, ó, 25 metros. E, no caso aqui, o 20 metros vai ficar na vertical aqui no nosso desenho, 20 metros. Então, eu posso dizer que aqui é o comprimento do terreno e aqui é a largura. São dois pares de retas. Então, eu tenho um par que mede 25 e um par que mede 20. Então, para me calcular a área da base, eu vou usar a seguinte fórmula. A área do retângulo, quer dizer, o professor já está falando bobagem. Que já a noite está caindo, já a madrugada chegando, então a gente já está... Imagina que esse retângulo bonitinho que eu fiz aqui, essa parte aqui de baixo, eu vou chamar ela, o comprimento dele de base. Essa parte na vertical aqui é a altura, né? Nesse sentido, então, base, altura. Então, a nossa fórmula para calcular a área do retângulo é a área é igual, que é representado pela letra A, base, que é o comprimento, vezes a altura, que é a largura. Então, a área é igual a base vezes a altura. Ou, você pode usar o quê? A área é igual a comprimento vezes largura, C vezes L. Você vai achar isso em alguns livros, mas consiste na mesma coisa. Então, a minha base aqui, observando aqui, é o valor 25. E a minha altura, o H, é o valor 20 metros. Então, agora eu vou usar a fórmula A é igual base vezes altura. A área é igual 25 vezes 20. Então, a minha área é 25 vezes 20. 25 vezes 20 é 500. Então, é 500 metros. Vamos observar, a gente calculou essa área aqui, ó, é o que está dentro, é a área. Então, a área, a unidade de medida de área, no caso aqui, a gente está usando o metro como unidade de medida, da largura e do comprimento. A representação de área é sempre a unidade de medida ao quadrado. No caso aqui é metro ao quadrado, que a gente vai usar. Se fosse centímetro, é centímetro quadrado. Área é a unidade de medida ao quadrado. Quando for trabalhar com volume, é a unidade de medida elevado ao cubo. Dimensões, igualzinho o perímetro, que a gente vai calcular aqui, que é comprimento normal, é só a unidade de medida. No caso aqui vai ser metro. Agora, para a gente calcular o perímetro, como que a gente calcula o perímetro? Então, perímetro... Para calcular o perímetro de um retângulo, eu vou observar o seguinte. O retângulo tem 4 lados. Então, como que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu vou somar esses lados. Eu vou somar esse lado. Então, eu tenho um lado A, tenho um lado, mais outro lado, mais outro lado. Então, perímetro, representado pela letra P, é igual a lado, mais lado, mais lado, mais lado. Então, é simples, o perímetro é a soma dos lados. Então, perímetro P
é igual a 25 mais 20 mais. Lembrando que se aqui mede 25, aqui também mede 25. E aqui mede 20, aqui também mede 20. Então, eu tenho 4 lados, eu tenho que pôr todas as medidas. 25 mais 20. Então, perímetro é igual 25 mais 20 mais 25 mais 20. 25 mais 20, 45. Né? Então, eu somei esses dois, 45, mais esses dois, 45. 45 mais 45 é 90, o quê? Metros, que é a minha unidade de medida. Então, eu achei o perímetro. Então, a área, essa medida interna aqui, ó, que eu calculei, que está desenhado. O perímetro é a distância aqui, essa linha aqui que contorna o terreno, a área, né? Então, é como se eu esticasse, se fosse uma corda, aqui eu desemendasse, ela esticasse. Então, eu tenho um comprimento. O perímetro é a soma dos lados, da medida dos lados. Tá, galera? Valeu, obrigadão. Dê um like aí se você gostou. Compartilhe. Conte aos amigos que a gente está aí com o canal, trabalhando para poder estar ajudando aí as pessoas a estudar matemática nesse momento tão difícil. Não está dando para ir para a escola. E muita gente às vezes não tem acesso a alguma explicação do professor. Espero que eu esteja ajudando vocês. Valeu, obrigado.